Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós não teremos aula de arte, tá certo? Nossa aulinha de arte vai ficar para a próxima semana. Nós iremos terminar o conteúdo de matemática dessa semana, que a gente iniciou, multiplicação, tá ok? Nós vamos fechar esse capítulo hoje, tá ok? Nós vamos retomar as atividades na página 47 do capítulo 12, lá no nosso livrinho 3, tá bom? Nós vamos apertar um pouquinho o passo, né, como diz aqui no livro de vocês, e vamos fazer alguns cálculos de multiplicação. A tia vai ensinar para vocês, vai dar alguns exemplos das questões, como sempre a tia coloca. Vou colocar aqui para vocês os exemplos de todas as questões que vocês vão fazer e vou explicar algumas, tá certo? Algumas multiplicações, para vocês entenderem. No livro de vocês, nós temos aqui as formas de resolução da multiplicação 25 vezes 4, de Raul e Ana Júlia. O que é que acontece? Nessa primeira questão da página 47, tem duas formas de fazer a mesma multiplicação. A primeira de um jeito e a segunda de outro jeito. Tia, eu não estou entendendo essa primeira questão do Raul, eu não estou entendendo o que ele fez. Vamos lá, a tia vai colocar aqui na lousa para vocês, vai explicar para vocês, tá bom? A conta do Raul inicia da seguinte forma: 20 mais 5, que é o 25, né? Ele tá fazendo a decomposição, tá certo? Ele tá indo pelo método de decomposição. Aí ele colocou aqui o vezes e o 4. Vamos lá entender agora o que ele fez. Primeiro ele multiplicou 4 vezes o 5, que vai dar 20, que é a mesma coisa que o 5, 4 vezes 5, 10, 15, 20, tá bom? E aí depois o que ele fez? Ele multiplicou agora o 4 vezes o 20. 20 mais 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 dá 80. Então ele colocou bem aqui embaixo, ó, 4 vezes 20, 80. E aí ele fez a soma de novo do resultado. 80 mais 20 igual a 100. E aí ele fez esse cálculo de acordo com a decomposição, tá certo? Ele fez pelo método da decomposição do número. Separa as dezenas das unidades e multiplica um de cada vez, tá certo? Na Ana Júlia, ela fez parecido, porém ela colocou os números um abaixo do outro, tá bom? Vou te colocar aqui agora pra vocês. A Júlia, ela colocou 25 vezes 4, dessa forma. Porém, ela foi fazendo a multiplicação e somando um abaixo do outro, tá bom? Primeiro ela fez 4 vezes 5, 20. Depois ela fez 4 vezes 2, o 4 vezes o 20, né? Que vai dar 80, tá certo? E aí ela fez aqui a soma, ó. 0 mais 0 é 0, 2 mais 8, 10. E aí ela fez aqui a soma dela dessa forma, tá certo? Primeiro ela multiplicou 4 vezes o 5, que é as unidades, que vai dar 20. Depois ela multiplicou 4 vezes esse 2 aqui, ó. Só que esse 2, ele representa 20, porque é duas dezenas. Então, 4 vezes 20, 80. Depois ela fez a soma, 20 mais 80, 100, tá certo? E aí vocês vão explicar dessa forma, tá bom? O que é que vocês fizeram? O que é que o Raul e a Ana Júlia fizeram, tá certo? Como eles chegaram a essa conclusão. Agora, a tia vai mostrar pra vocês a conta feita pela professora Cecília, tá certo? Na questão 2. Ela colocou aqui o 4 vezes o 25 e aí ela fez a continha. Vou mostrar pra vocês. Essa continha é que a gente mais utiliza na hora de realizar os cálculos de multiplicação, tá bom? O que é que acontece? O 4 vezes 5, a gente sabe que vai dar 20, né? Que é o 5 4 vezes. Então, nessa hora dessa conta, o que que acontece? A gente coloca o 0 e o 2 das dezenas a gente vai levar lá pra cima, perto dessa outra dezena aqui do 2, ó. Esse 2 do 20, ó, ele sobe aqui pra cima pra gente fazer uma soma com ele depois. Agora eu vou pegar o 4 e multiplicar pelo 2. A gente sabe que 4 vezes 2 dá 8, não é? Só que a gente está multiplicando aqui a dezena. 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80.
mais as duas dezenas que foi aqui pra cima, ó, 90, 100. Então, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai colocar aqui embaixo? A gente sabe que aqui a gente já botou esse zero para deslocar as duas dezenas para cá para cima. A gente vai fazer a conta agora só como se fosse o 2 normal, tá certo? 4 vezes 2 dá 8. Esse 2 aqui de cima a gente vai somar. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. E aí fica da mesma forma, ó, o mesmo 25 vezes 4 igual a 100. Então, a mesma conta a gente pode fazer de diversas formas diferentes, tá certo? E aí vocês vão responder aqui, na continha da segunda questão, como a professora Cecília fez esses cálculos e por que não aparece nem o 80 nem o 20, tá certo? Vocês viram que a tia foi somando e multiplicando aqui já aqui em cima, ó, com o 2 elevado aqui pra cima. Então, deixou de ser a separação dos números de dezenas e unidades e passou a ser somente 1. E quando eu multipliquei aqui o 4 vezes 2, que deu 8, eu somei com o 2 lá de cima, que deu 10 para me formar o meu 100, tá certo? Na terceira questão da página 48, vocês vão realizar os cálculos de acordo com o que a tia fez agora, ó. Nós temos o 42 vezes 5 no item A. Vocês vão fazer, ó, 5 vezes 2, 10. Bota o 0 aqui e leva o 1 pra lá. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Tá certo? A gente só coloca os dois números inteiros aqui desse lado. Esse primeiro cálculo que a gente faz, a gente só bota o último número, tá certo? Só bota o último algarismo que tem aqui, ó. Vamos supor se fosse 25. Coloca só o 5 e leva o 2 lá pra cima, tá certo? Só um exemplo. Na questão 4, você vai descobrir os números que faltam em cada uma das operações. Você vai observar o número que tem aí, vai pensar qual é o número que eu posso multiplicar para dar esse resultado de baixo. Podem pegar a calculadora e podem utilizar agora, nesse momento, a tabuada. A tabuada vai ser de muita importância para vocês. Na questão A, no item A, nós temos aqui o 63. Qual é o número que eu multiplicado por 3? Eu posso ter um resultado embaixo 5. Vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho 63 vezes e tenho só o meu resultado, né, que é 315, ó. Então, para mim poder multiplicar esse número aqui, ó, o que é que acontece? Qual é o número que eu vou ter aqui, ó? Qual é o número que eu multiplicado por 3 vai dar um final 5? Eu vou ter o número 5 também, ó. 5 vezes 3, 15. Eu boto o 5 aqui e vai o 1 lá pra cima. 5 vezes 3 dá 30. Mais 1, 31. Então, meu resultado, 315, tá certo? Você vai observar qual é o último número dos algarismos que eu posso multiplicar. Vai dar esse resultado aqui do lado, tá certo? Observem sempre na tabuada do 5, que é um dos que são mais próximos para poder fazer esses resultados aqui, tá bom? Na questão 5, nós temos o seguinte. Marina, a bibliotecária da escola, está organizando alguns livros nas estantes. Analise as situações abaixo para responder aos itens. Em um estante com 9 prateleiras, Marina colocou 7 livros em cada uma delas. Quantos livros ela já colocou na estante? Marque a operação que resolve essa situação. Você vai marcar a situação que ela vai fazer para descobrir quantos livros ela tem já na estante. Ela tem 9 prateleiras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tem 9 prateleiras. Cada uma delas tem 7. Aqui tem 7 vezes. E aqui tem o 9. Como é que a gente vai fazer essa conta? É de mais, de menos, de multiplicar, tá certo? Vocês vão observar e vão responder. E no item B, vocês vão responder o seguinte. Marina quer organizar 48 livros em outra estante com 6 prateleiras, colocando a mesma quantidade de livros em cada uma delas. Quantos livros ela vai colocar em cada prateleira? Aí você pode fazer a multiplicação
na família do 6, tá certo? Lá na tabuada do 6, pra você ver qual é o que vai ser a multiplicação que vai dar o resultado 48, tá bom? Que aí fica mais fácil pra você. Na página 49, nós temos aqui o item C. Marina pediu ao seu ajudante, Pedro, organizar os livros nas estantes. Ela deixou no mural as seguintes anotações. Estante amarela, 8 vezes 5. Então, você vai colocar 8 livros nas 5 prateleiras. Na estante azul, 4 livros nas 9 prateleiras. Na estante verde, 7 livros em 6 prateleiras. Em qual estante Pedro vai colocar a maior quantidade de livros? Faça os cálculos. Aí você vai fazer os cálculos. 8 vezes 5, 4 vezes 9, 7 vezes 6. E vai dizer qual é a que vai ter mais livros, tá bom? No item D, diz o seguinte. Para receber os alunos da turma do terceiro ano C, Marina pediu a Pedro que organizasse algumas cadeiras em 4 filas com 8 cadeiras em cada uma delas. Observe como as cadeiras estavam antes de Pedro organizá-las. Quantas cadeiras a mais Pedro vai precisar colocar? Faça os cálculos. Vamos lá, o que é que vai acontecer agora? Primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Se ele vai precisar de 4 filas com 8 cadeiras, primeira coisa que a gente vai fazer é 4 vezes 8. Para descobrir o total de cadeiras que ele vai precisar colocar, tá certo? Agora, nós temos aqui 3 filas com 5 cadeiras cada uma delas. Então, você vai fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5, a gente sabe que é 15, né? É 5 3 vezes. Então, você coloca aqui o 15. Agora, você vai fazer o quê? Para descobrir quantas falta ele colocar, quantas ainda vai faltar para ele colocar aqui nas cadeiras, fazendo as filinhas lá que ela pediu, de 4 com 8. Você vai pegar esse primeiro resultado, vai diminuir dos 15, que é as que já tem, tá certo? E aí, vai dizer aqui, ó, quais são a quantidade que falta de cadeira para ele colocar ainda nas fileirinhas, tá certo? Vocês vão fazer esses 3 cálculos. Quando você descobrir esse aqui, aí você já coloca menos o 15, tá bom? Para descobrir a quantidade de cadeiras que ele vai precisar para colocar ainda nas fileirinhas que a Marina pediu, tá bom? Na página 50, o que é que vocês vão fazer? Nós temos aqui a sexta questão, que está mostrando para vocês, para montar um tipo de salada, 6 tipos de legumes e verduras. E aí, o que é que acontece? Cada cliente pode escolher uma base e um ingrediente da lista de verduras e legumes. Quantas saladas diferentes podem ser montadas? Se ele tem 4 tipos de salada, que é a base, né? 4 tipos de folhas, que são as bases. E 6 tipos de legumes, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar 4 vezes 6 para descobrir a quantidade de saladas, tá certo? Que ele pode formar. Depois que ele descobrir a quantidade de saladas que ele pode formar, no item B, diz o seguinte. Para cada salada, o cliente pode acrescentar uma das 4 proteínas abaixo. Então, o que é que você vai fazer no item B? Você vai descobrir a quantidade de saladas e multiplicar por 4 para saber a quantidade que ele pode fazer, a quantidade de combinações que ele pode fazer junto com as proteínas agora, tá bom? Bem simples, bem fácil. Na página 51, na questão 7, nós temos o seguinte. A lanchonete Bem Natural também oferece várias opções de suco. O que é que acontece? Tá mostrando aqui 3 tipos de sabores com 3 tipos de líquidos diferentes. O que é que você vai fazer? Contar as combinações que podem ser feitas com esses 3 coisas, tá certo? 3 tipos de sabores, 3 tipos de líquido. Você vai fazer a multiplicação, 3 vezes 3, tá bom? Na 8ª questão, nós temos o seguinte. Uma loja de cosméticos estava com uma promoção de sabonete. Na compra de 2 sabonetes, o cliente ganhava um desodorante. E na compra de 3 sabonetes, ganhava um batom. Vocês vão responder os itens A, B, C e D de acordo com essas informações, tá certo? Se Inês comprou 8 sabonetes, quantos desodorantes ela pode ganhar? Ela comprou 8. Sabendo que de 2 em 2 ela ganha um desodorante, quantos desodorantes ela vai poder comprar? Vai ganhar, ó, tá certo? Aí vocês vão observar e fazer as continhas do item A, B, C e D
de acordo com esse pensamento, tá certo? Cada 2 sabonetes ela ganha um desodorante, então ela ganha 4 desodorantes nos 8 sabonetes. Aí você vai observar os outros itens para poder responder, tá certo? Na página 52 e 53, que são as últimas 2 atividades da gente de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Pitágoras. Vocês lembram que a tia mostrou para vocês a tabelinha de Pitágoras? E aqui tá pedindo na primeira questão para você completar, tá certo? E aí vocês vão responder depois qual é a semelhança, o que é que vocês estão vendo sobre esses números aqui, o que é que vocês estão descobrindo a mais sobre esses números, tá certo? E aqui tem um pequeno texto sobre ele que vocês vão ler em casa, tá certo? Na página 53, nós temos aqui alguns cálculos mais tranquilos, são tranquilos, tá bom? Na primeira questão diz o seguinte: complete as figuras seguindo a ordem das setas. A seta laranja significa multiplicar por 2 e a seta verde significa adicionar 2. Então, nós temos aí o seguinte: no primeiro balãozinho, nós temos o número 10 e nós temos a seta laranja. O que acontece? Se a seta laranja é multiplicar por 2, tá bem aqui laranja. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 vezes 2. E aí dentro do meu próximo balãozinho eu vou colocar o 20. A minha próxima seta é verde. Então significa que eu vou adicionar 2. Então eu vou somar 2. Então meu próximo balãozinho vai ser 20 mais 2, 22. E aí você vai fazendo dessa forma, de acordo com cada setinha, tá certo? Até terminar lá no último triângulo. Na segunda questão diz o seguinte: durante a reforma de um prédio foram gastos 16 baldes de tintas por andar. Quantos baldes de tintas foram gastos no total se o prédio tem 10 andares? Aí você vai multiplicar o 16 vezes 10, porque cada andar é 16 baldes, tá? E 100 andares, você vai multiplicar os 100 vezes 16, tá certo? Na terceira questão diz o seguinte: na estante de uma livraria, há 8 prateleiras com 15 livros em cada uma. Quantos livros há nessa estante? Você vai multiplicar o 8 vezes 15. Na quarta questão, em uma competição de remo, cada barco tem 14 atletas. Se são 10 barcos, os participantes, quantos atletas há na competição? Você vai multiplicar o 10 vezes 14, tá certo? Na quinta questão, um auditório tem 36 fileiras com 7 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse auditório? Você vai multiplicar o 36 vezes 7, tá? Nesses cálculos, é bom que vocês façam de acordo com o que a tia mostrou pra vocês, levando o número lá pra cima. Qualquer coisa pode usar também a tabuada e a calculadora, se vocês não conseguirem, tá? Na sexta questão diz o seguinte: na lanchonete de Alfredo há 3 tipos de pães e 4 tipos de carne. Combinando um pão com uma carne, quantas opções de sanduíche tem nessa loja? Aí você vai multiplicar o 3 vezes 4, tá certo? Bem simples, bem tranquilo. Essa foi a nossa finalização do conteúdo do capítulo 12, tá ok? A tia vai finalizar esse conteúdo para a nossa provinha parcial. Lembrando que na segunda-feira a gente inicia um novo capítulo, pra gente não perder tempo. E a tia envia a revisão, tá certo? Da nossa provinha. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia pelo privado. Mandem mensagem quando vocês terminarem as atividades pra tia corrigir pra vocês, tá certo? Até a nossa próxima aula.